galera esperta, beleza? Eu me chamo Ladiel, sou professor de Biologia. Você está no canal Biologia Máxima e hoje nós vamos aprender sobre tecido ósseo. Mas antes, segura a sintonia, não perde o tom e vem comigo. Vambora, fera! A primeira coisa que você precisa saber e que eu te chamo bastante a atenção é que o osso, ele é um órgão. Exatamente. O osso, ele é um órgão. Esse órgão é revestido de tecido ósseo. Mas, Ladiel, por que o órgão é um ósseo? Bom, nós temos o sistema esquelético e a gente sabe que esse aperfeiçoamento, esse desenvolvimento de órgãos forma um sistema. Tudo bem. Outra característica, outra observação para você entender que o osso ele realmente é um órgão. Ele é formado por vários tecidos. Exatamente. O nosso osso não é formado apenas por um tecido, o tecido ósseo. O tecido ósseo é o que reveste todo o osso, que é um órgão. Este órgão é formado, por exemplo, com vasos sanguíneos. Essas estruturas que vocês veem aí, fera, de vermelho e azul, são vasos sanguíneos. Todo vaso sanguíneo, por exemplo, tem tecido muscular, tecido conjuntivo e o próprio tecido sanguíneo também. O osso ele serve para armazenar a medula óssea amarela, aquilo que comumente chamamos de tutano, rico em tecido adiposo. Em outras palavras, existem provas suficientes para que você entenda que o osso ele é um órgão, e sim, revestido de tecido ósseo. Já que sabemos essa informação tão importante, podemos partir agora para as nossas principais funções do tecido ósseo. A primeira função, fera, que eu coloquei aqui foi a de sustentação e movimento. Ora, se o nosso osso, se o nosso órgão osso, ele forma um sistema esquelético, imagine que eu retire de uma pessoa todos esses ossos, todo esse esqueleto. A pessoa iria cair como se fosse um monte de gelatina. Então o osso vai ajudar você a dar sustentação e ao mesmo tempo vai permitir que você tenha seus movimentos juntamente com o tecido muscular. Beleza? Tranquilo? Eu só posso sair daqui para fora da minha casa, eu só posso sair daqui para a padaria, eu só posso sair daqui para o supermercado se juntamente com o meu tecido ósseo eu der passos, eu fazer movimentos. Ok? Tranquilo? Joia! Proteção, e aí ó, eu mato esta daqui como mato esta daqui. Proteção, o tecido ósseo ele ajuda a proteger. O seu cérebro, por exemplo, todo o seu encéfalo é protegido pela caixa craniana. Ou seja, a sua medula espinhal, protegida pelas suas vértebras que compõem a sua coluna. Ok? Então, osso vai justamente proteger. Quer ver outra coisa? Dentro de ossos longos, compridos, como o fêmur, por exemplo, existe a medula óssea vermelha, produtora de células sanguíneas, e existe a medula óssea amarela. Então lá o osso ele também aloja e protege essas medulas. Ok? Outra função, reserva de cálcio. Essa é bastante interessante. A reserva de cálcio aqui, ó, como vocês podem ver, ela é bastante interessante mesmo, fera. Vou dizer a você por quê. O nosso organismo ele precisa de alguns sais minerais. Não só o cálcio, mas, por exemplo, o magnésio, o fosfato. Esses sais eles estão extremamente ricos, eles são encontrados dentro do osso. Demais até. Então, quando o organismo precisa e não tem, ele vai lá no osso e pega um pouquinho disso para poder fazer a sua função. No caso do cálcio, ele é extremamente importante para a contração muscular, para a coagulação sanguínea, ok? Então ele vai lá do osso e retira. E por fim, apoio muscular. Muito bem, quando você contrai o seu braço, você consegue fazer essa contração graças a seus músculos. Mas esses músculos precisam de uma base, precisam de um apoio. E tem os ossos como isso. Tranquilo? Fácil, né? Já que nós sabemos todas essas funções do tecido ósseo, podemos sim partir para as suas células. E a primeira delas é essa aqui, ó. É justamente os osteoblastos. Galera, eu queria que vocês prestassem bastante atenção toda vez quando a gente estiver trabalhando com tecido e aparecer essa palavra blasto,
significa jovem. Então, o osteoblasto é uma célula jovem. É uma célula jovem e essa célula jovem ela é capaz de sintetizar, de produzir o osso. Ou seja, todo esse tecido que vai revestir as células ósseas é feito pelo osteoblasto. Em outras palavras, o osteoblasto é quem forma a matriz extracelular, a substância intercelular do osso. Nós vimos que os tecidos conjuntivos, eles apresentam uma célula, duas, três, várias células afastadas, completamente preenchidas entre elas de matriz extracelular. A matriz extracelular é produzida pelos blastos, no caso aqui, osteoblasto. Quando o osteoblasto sintetiza essa matriz, produz essa matriz, ele vira osteócito. Então, osteoblasto, célula jovem, osteócito, terminou em cito, célula velha. E o que seria esse clasto aqui, Ladiel? Os osteoclastos. Os osteoclastos são células polinucleadas, ou seja, cheias, completamente entupidas de núcleo. E o que é que elas fazem? Elas ficam para lá e para cá na superfície do teu osso. Teu osso é feito de sais minerais. Por exemplo, falamos agora há pouco que ele é um depósito de cálcio e outros sais. Esses sais, com o tempo, eles vão saindo do osso, eles vão se fragmentando. O osso ele vai se desmineralizando. Para tanto, esses sais minerais eles podem entrar no músculo, causar uma inflamação, infecção, algo do tipo. Aí é que entra o osteoclasto. O osteoclasto ele vai estar passando pelo teu osso, para cima e para baixo, ao redor, em todo canto. Onde tiver um ponto de desmineralização, ou seja, qualquer cristal de sal mineral que esteja saindo, o osteoclasto vai lá e dá uma limpada nele. Beleza? Então essas são as três células do osso. Só repetindo, aqui sintetiza a matriz, a célula óssea já adulta, tá? E os osteoclastos que fazem a limpeza da matriz óssea, extremamente responsável pelo poder de regeneração desse tecido. Quando você quebra um osso, por exemplo, fragmentos que ali ficam de resto de osso, o osteoclasto vai lá e come tudinho, deixa tudo limpinho. Beleza? E por fim a matriz extracelular, que já sabemos que esta é produzida pelo osteoblasto. Tá? Essa matriz extracelular ela tem duas partes, ó, uma parte orgânica e a outra inorgânica. A parte orgânica, toda ela é feita de proteína. Toda a parte orgânica é feita de proteína. Dentre o colágeno, a glicoproteína e o proteoglicano, que são as três proteínas, tem uma que é mais importante. É justamente o colágeno. Esse colágeno, gente, ele é importante porque ele vai dar ao osso o que a gente chama de maleabilidade. A maleabilidade do osso ela é extremamente importante. Por quê? Sabemos que os ossos eles são duros. Porém, além de ser duros, eles também são resistentes. Essa resistência é justamente ocorre, na verdade, justamente pela presença do colágeno. Porque o osso em si ele não é somente duro, ele também é maleável. Isso dá resistência. Você juntou dureza com maleabilidade, você tem resistência. Existe uma doença que ela é chamada como doenças dos ossos de vidros. De vidro. Vidros, que nada, o nome certo é vidro. Doença dos ossos de vidro. Ou seja, as pessoas elas têm ossos extremamente quebradiços. Por quê? Porque não tem o gene responsável pela produção de colágeno. Então essas pessoas ao nascerem durante a sua vida todinha vão ter muitas e muitas fraturas. Não é brincadeira. Bom, e a parte inorgânica. A parte inorgânica ela é formada pelo fósforo, cálcio, magnésio, bicarbonato e potássio. Mas eu quero fazer e salientar aqui a presença desses dois, ó, o fósforo e o cálcio. Que esses dois se juntam para formar o famoso fosfato de cálcio. O fosfato de cálcio, ele se une formando cristais chamados de hidroxiapatita. Esses cristais de hidroxiapatita, juntamente com o colágeno, é quem vai dar a verdadeira resistência do osso. Se lembra que eu falei agora há pouco? O colágeno, ele dá uma maleabilidade.
o fosfato de cálcio vai ser responsável pela dureza. Quando você junta os dois, você tem resistência. Beleza, galera? Bom, isso foi o início da nossa aula. Eu vou deixar um espaço para que tu tire aquele print. Tirou? E a gente vai dar continuidade, dessa vez falando das partes do osso, ok? Vamos nessa. Voltando aqui, fera, os ossos eles são formados por duas partes em basicidade. A parte externa e a parte interna. Acompanha aqui comigo. O osso ele tem uma parte externa, que está representada aqui em verde, é o meu amigo periósteo, e tem uma parte interna, que está representada aqui nessa cor roxa, é o meu amigo endósteo. Pois bem, essas duas partes, tanto a externa quanto a interna, ou seja, o periósteo e o endósteo, são formadas por partes extremamente interessantes para a gente entender como é que funciona o osso. A parte externa, por exemplo, o periósteo, é cheia de células mesenquimatosas. Isso mesmo, células mesenquimatosas. Essas células mesenquimatosas são células tronco, exatamente. Células tronco do tipo pluripotentes. Elas têm uma capacidade muito grande de formar outras células de outros tecidos. No caso aqui dessas células mesenquimatosas, elas vão ser percursoras para os nossos amigos osteoblastos, que é justamente aquelas células responsáveis por sintetizar, por formar a matriz óssea. Fique bem atento a isso. Um único tecido conjuntivo que tem uma matriz óssea dura, mineralizada, é o tecido ósseo. Todos os outros não são duros, não são rígidos. E essa matriz é feita pelo osteoblasto. Inclusive, o próprio osteoblasto, ele é um cara responsável pela formação de colágeno. Exatamente, colágeno, que é tão importante no osso, e daqui a pouquinho eu falo mais sobre ele. Já o meu amigo endósteo, ele vai formar a cavidade interna dos ossos esponjosos. Ou seja, essa parte interna aqui é quem vai formar os ossos esponjosos e também vai ser responsável pelas formações dos canais. Quando eu falo de canal, eu estou falando de dois canais que tem o osso. É o canal de Havers e os canais de Volkmann. Que canais são esses? Presta atenção aqui, vem cá de novo. Olha, no interior dos ossos passam, tá vendo? Vasos sanguíneos, como você pode ver aqui. Pois bem, esses vasos sanguíneos, eles passam no interior de canais. Quando o canal ele é totalmente longozinho aqui, ó, feito esse, a gente está diante de um canal de Havers, que é justamente por onde vai passar o vaso sanguíneo. Então isso aqui é um canal de Havers, aqui é outro canal de Havers, outro canal de Havers, que está mostrando essa partezinha vermelha aí, que é o vaso sanguíneo. Tranquilo? Enquanto que o canal de Volkmann, olha ele aqui embaixo, é esse cara aqui. Então, na verdade, tanto os canais de Havers como os canais de Volkmann, esse aqui é de Havers também, ó. Deixa eu botar uma seta lá para ele. Aqui, ó, outro canal de Havers. Tanto os canais de Havers como os de Volkmann, eles vão permitir a passagem de vasos sanguíneos. Os nossos ossos, eles precisam de sangue sim, porque eles têm metabolização. Quando você quebra um osso, ele pode ser regenerado. E daí, o grande macete de tudo isso. Porque para um osso ser regenerado, eu vou precisar de osteoblasto. Eu vou precisar do meu amigo que reveste periósteo, com essas células mesenquimatosas, para poder formar células que vão ser responsáveis pela formação de toda a matriz, que vão ser responsáveis pela formação de todo o osso. Tranquilo? Eu peguei um osso aqui, tentei desenhar mais ou menos um osso longo, tá? Cortadinho, bonitinho, para a gente ver o que é que a gente está falando. A parte externa dos ossos, ou seja, a cabeça, ela é conhecida como epífise. Já todo o prolongamento é chamado de diáfise. Existe uma coisa que a turma confunde muito, tá? Osso esponjoso e osso compacto. O osso esponjoso, ele está aqui presente. Seria justamente aquilo que vai formar o meu endósteo,
seria essa parte interna aqui, o osso esponjoso. Esse osso esponjoso, ele está extremamente rico em medula óssea vermelha, ok? Que são células percussoras das células sanguíneas. Essa medula óssea vermelha, ela vai formar o tecido sanguíneo, ou tecido hematopoético. Beleza? Revestindo o osso longo, vamos ter outro tipo de tecido conjuntivo que falaremos em outra aula, a próxima por sinal, que é a cartilagem. Vai servir para diminuir a superfície de atrito, de contato entre um osso e outro. E temos o osso compacto. Preste bastante atenção. O osso compacto, ele está ao longo de toda a minha diáfise. Mas aqui, ó, na cabeça da epífise, existe sim um pouquinho, um negócio bem fininho de osso compacto. Tanto quanto na minha diáfise também existe um pouquinho de osso esponjoso. Ah, Ladiel, aqui também eu vou encontrar osso esponjoso, é? Vai, agora muito pouco, tá, galera? Um negócio bem insignificante. Por quê? Porque esse osso esponjoso, ele vai ter células percussoras de outras. E dentro dessa região aqui, a gente vai encontrar a medula óssea amarela. Justamente aqui dentro da diáfise, a gente encontra a medula óssea amarela. Aquilo que a gente conhece como tutano. Extremamente rica em células adipócitas. Ok, senhores? Beleza? Eu acho que vocês devem ter entendido. Vou aproveitar para vocês tirarem um print, porque ainda falta eu falar um pouquinho do colágeno. Tira aí teu print. Tirou? Beleza! E aí eu quero dar uma atenção especial a esse colágeno. Por quê? Bom, o colágeno, galera, eles podem aparecer de duas formas, tá? O colágeno pode aparecer de duas formas. Primeiro, o colágeno tá aqui, ó. Ou ele aparece organizado, ou ele aparece irregular. Esses colágenos, eles vão formar o tecido ósseo primário e o secundário. Qual a diferença de um para outro? Bom, o tecido ósseo primário a gente vai encontrar nos embriões, beleza? E esse colágeno, ele vai estar totalmente irregular, ou seja, para um lado, para o outro, para o outro, para o outro, não importa, está todo bagunçado. Já o tecido ósseo secundário, ele é muito mais presente em adultos, está aqui um exemplo dele, e o colágeno, ele vai ser organizado. Tá aqui, ó, organizado. Organizado em quê? Em lamelas. Como vão ser essas lamelas? Ou serão concêntricas ou serão paralelas. Lá eu não estou entendendo muito bem esse colágeno aí que está sendo produzido. Presta atenção. O colágeno concêntrico seria justamente esse que está aqui, ó, ao redor dos canais de Havres. Quando você olha para esse pontinho aqui, no meio, é justamente o canal de Havre com vaso sanguíneo. Então, colágeno concêntrico seria esse cara aqui que vai formar esse disco. Então, veja, vários colágenos concêntricos. Enquanto que o colágeno que vai formar as lamelas paralelas seriam justamente esse aqui, ó. Tá vendo? As fibras paralelas, que são feitas de osteócitos, tá? Com colágeno. Então, fibras paralelas e fibras concêntricas. Bom, essa foi justamente a segunda parte da nossa aula de hoje. Está faltando só uma, como é que ocorre as ossificações intramembranosa e endocondral. Vamos embora. E para terminar a nossa aula de hoje, os tipos de ossificações, que são as intramembranosas e a endocondral. Galera, presta bastante atenção no seguinte, o próprio nome já está dizendo, ó, intramembranosa, ou seja, o osso ele vai ser formado no interior de uma membrana, tá? Não é que o osso vá formar o tecido conjuntivo, de jeito nenhum. O tecido conjuntivo, ele vai formar um osso. Pois bem, presta bastante atenção. O tecido conjuntivo, nessa ossificação intramembranosa, ele é dotado de células mesenquimatosas. As células mesenquimatosas, falamos dela agora há pouco, são justamente aquelas células que têm a capacidade de formar outros tipos celulares de outros tecidos. Essas células mesenquimatosas, elas se transformam em osteoblasto. É esse osteoblasto que vai sintetizar toda a matriz e aí o osso ele vai ser formado. Por exemplo,
os ossos do crânio, eles são formados por uma ossificação intramembranosa. Quando a célula mesenquimatosa ela se transforma em osteoblasto, o osteoblasto começa a secretar substância, isso começa a secretar matriz, o osso está formado. A parte que não se ossificou, ou ela vai ser o periósteo, que é a parte mais externa do osso, ou então ela vai ser o endósteo. Você consegue entender? O osteoblasto, ele faz a matriz, e isso faz com que aquela região fique rígida, dura. A região que não receber esse tipo de ossificação, ou vai ser o endósteo, que é a parte mais interna do osso, ou então vai ser o periósteo, que também é um tecido conjuntivo, que fica na parte mais externa do osso, ok? E a outra ossificação é a ossificação endocondral. Endo se referindo ao interior, condral de condroblasto, condrócito, em outras palavras, cartilagem. É quando a cartilagem ela é substituída pelo osso. Ela não forma o osso não, tá? Ela é substituída. De que maneira isso acontece? Bom, no interior das cartilagens existem células adultas chamadas de condrócitos, ok? Esses condrócitos, tá? Geneticamente, eles têm um tempo de vida, no caso dessa ossificação. E aí eles morrem, eles estouram. Quando eles estouram, eles deixam uma lacuna ali dentro. O nome desse processo em que os condrócitos eles estouram, eles morrem, é chamado de apoptose. Isso é uma morte programada da célula, ok? Olha para cá. Então, existe a morte do condrócito. Quando um condrócito morrer, pensa bem comigo, tá lá o condrócito, ele explodiu, morreu. Ele gerou, ele criou ali dentro um buraco, uma cavidade dentro dessa cartilagem. É justamente nesse momento que quando essa cavidade aparecer, vasos sanguíneos vão entrar dentro dessa cartilagem. Olha para aqui, é mais ou menos isso. Ó. Tu teria todo o osso que é formado de cartilagem, os condrócitos eles estouraram e condicionaram o surgimento, o aparecimento no interior de uma cavidade. Está aí a cavidade formada. Essa cavidade vai servir para que vasos sanguíneos entrem e levem aí para dentro células percussoras de osteoblasto. O nome disso é osteogênese, ou seja, formação de novas células ósseas. E essas células ósseas são justamente formadas por quem? Você já sabe, está aqui, ó, osteoblastos. Os vasos sanguíneos eles vão entrar nessas cavidades, levando células que vão formar, ou seja, células formadoras de osteoblasto. E aí o osteoblasto vai sintetizar, vai formar a matriz e o osso no final das contas ele vai ficar todo bonitinho. Esse é o tipo de ossificação que acontece em ossos longos e ossos curtos também. Beleza, galera? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Se você gostou, clica aí no gostei, espalhe o vídeo, compartilha, não esquece de se inscrever e a gente se vê até a próxima. Beijo grande no coração e até lá!